Vejo alguns rostos aqui que estavam no último evento. Então, obrigado por terem voltado. Os que vieram aqui pela primeira vez, muito obrigado pela presença. Esse é um evento que a gente está buscando organizar todo mês, pelo menos, para falar sobre ideias e conceitos liberais, que é o que nos trouxe aqui, né, eu como deputado, para no meu exercício durante o meu mandato. Então, é muito importante que isso esteja enraizado, principalmente em termos conceituais, né? Para uma atuação parlamentar, é muito importante você ter princípios e ideias muito claras, porque é isso que define o nosso posicionamento em qualquer projeto de lei que passe aqui. É importantíssimo ter um norte, e eu acho que esse é um diferencial nosso como parlamentar, nessa nova tentativa de ressignificar a atividade política. Então, eu fiz questão de trazer aqui, já tivemos um evento pela mesma frente, com o professor Yves Bragaton, eu nunca consigo pronunciar o sobrenome dele direito. Bragaton, né? Bragtoni, verdade. Então é italiano, né? Eu errei aqui. Que foi um grande evento, foi um sucesso aqui. Agora eu tenho o prazer, a satisfação e a honra de ter aqui nesta casa o professor Alex Catarino, que dispensa apresentações, mas faço questão de ler aqui o seu currículo rapidamente para já passar a bola para você, porque o importante aqui é ouvir todo o conhecimento acumulado que você tem aí para nos trazer. E aí, ao final da apresentação, vamos abrir para perguntas da plateia aqui. Quem quiser fazer qualquer pergunta, o espaço é aberto, fiquem à vontade. Então, vou botar aqui. Você vê que modernidade às vezes atrapalha, viu? O papel aqui eu já li rápido. Vamos lá, o professor Alex Catarino, né, cursou graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou estudos na área de História, Arqueologia, Paleografia, Filosofia, Teologia, Literatura, Economia e Ciência Política em diferentes instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior. É membro da Edmund Burke Society, da T.S. Eliot Society, da Philadelphia Society, entre outras renomadas instituições de pesquisa. Atualmente, é o editor responsável pela LVM Editora, além de vice-presidente executivo do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, gerente editorial do periódico Communion, Revista Internacional de Teologia, e pesquisador residente do Russell Kirk Center for Cultural Renewal, nos Estados Unidos. É autor de inúmeros artigos publicados em diferentes periódicos acadêmicos, de capítulos de livros e de verbetes e obras de referência. Então, esse é o currículo dele. E agradecer aí pelo tema, né, que você nos trouxe para discutir. Eu falo muito do meu pai sempre foi liberal, fui muito influenciado por isso dentro de casa, e ele, como jornalista, sempre defendeu essas ideias. E ele gostava de citar uma passagem, que eu acho que é do Hayek, numa entrevista para uma revista francesa, que ele dizia o seguinte, né? Quando eu era jovem, o liberalismo era uma ideia velha. Agora que eu estou velho, o liberalismo é uma ideia nova. Então, eu acho que é uma ideia que sempre envelhece e rejuvenesce, né, dependendo do período. Por quê? Porque nós temos períodos de mais liberdade, onde se gera mais progresso, mais prosperidade, e, de repente, né, essa própria onda acaba gerando um efeito estatizante que, no fim, a gente tem que voltar pelo mesmo caminho. Tomara a Deus que não precisamos mais fazer isso. Então, professor, obrigado. A palavra é toda sua. Boa noite a todos. Queria agradecer primeiro ao deputado Melão pelo convite. Queria parabenizá-lo não só pela iniciativa desses encontros mensais, mas pela própria Frente de Liberdade Econômica. É fundamental que as ideias sejam defendidas no parlamento. E foi uma coisa que eu lembro, em abril do ano passado, numa entrevista na TV, numa rádio gaúcha, com o meu amigo Diego Casagrande e o Ricardo Sonderman, estamos lançando o livro sobre Churchill na época, e o Diego provocou: o que você acha da próxima eleição que vai vir? E eu digo, olha, eu como um liberal de matriz clássica, hayekiano, e um conservador da linha de Burke, Kirk, eu não me preocupo muito com o executivo. Para mim, presidentes, governadores, prefeitos passam. O conservadorismo, o liberalismo, essas duas matizes políticas, elas precisam, acima de tudo, de uma boa representação parlamentar. Historicamente, os grandes
liberais e conservadores, tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, quanto no Brasil, estiveram no parlamento. Nesta mesma casa, tivemos grandes homens que defenderam essas ideias. Então, é importante que o parlamento seja fortalecido. Homens passam, instituições ficam, e instituições se constroem não pelo executivo, mas pelo legislativo. Então, é fundamental essa iniciativa de palestras e também fundamental a existência de uma frente de liberdade econômica. Nessa discussão, introdução ao liberalismo econômico, a primeira pergunta que se pode fazer é: o que é o liberalismo? O liberalismo, ele é uma ideia moderna, mas que corrobora princípios filosóficos no campo da teoria do conhecimento, da ética, do direito e da economia, que são antigos. O liberalismo tem uma pré-história. Nós encontramos princípios que os autores modernos, denominados liberais, princípios que eram professados por autores da Grécia Antiga, como um Aristóteles, na Roma Antiga, como um Cícero ou um Marco Aurélio, no período cristão medieval, com Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e chega a essa modernidade. O liberalismo, ele, em essência, é três coisas ao mesmo tempo. A primeira é uma visão de mundo de acordo com a qual a vida só faz sentido em liberdade. Em segundo lugar, o liberalismo é uma doutrina política que defende os direitos essenciais da pessoa humana, vida, liberdade e propriedade, e as instituições que tornam possíveis a existência desses três direitos: o Estado de Direito e a economia de livre mercado. Por fim, o liberalismo é um movimento político, um movimento que busca implementar na sociedade uma ordem liberal, ou seja, uma ordem que defenda os princípios do Estado de Direito, ou seja, as leis estão acima dos homens, a igualdade jurídica de todos os membros de uma comunidade, todos os cidadãos, a liberdade econômica, o livre mercado, e, em determinados períodos, a democracia representativa. Muitas vezes é difícil definir teoricamente o liberalismo, como qualquer outra doutrina política. Eu vou citar aqui uma fonte não liberal, o niilista filósofo Friedrich Nietzsche, que dizia que somente seres ahistóricos, ou seja, seres que não têm história, são passíveis de uma definição absoluta. Doutrinas políticas, o liberalismo, o socialismo, o conservadorismo, o nazismo, o fascismo, são seres históricos, surgiram em determinado local e época. E, por isso, vão ter variações. O liberalismo no Brasil não é o mesmo nos Estados Unidos, não é o mesmo na Inglaterra. Alguns princípios são universais, mas existem vertentes. Por isso, muitas vezes, é mais fácil descrever a evolução histórica do liberalismo, e aqui, como alguém que tenta fugir da academia já há alguns anos, mas vez ou outra sou carregado para entrar em sala de aula, dar palestras, e que ganha hoje o pão como editor, eu faço até a propaganda de um livro organizado por aquele que eu defendo que é o decano do liberalismo brasileiro, o meu querido mentor, professor Antônio Paim, que atualmente, com 92 anos, continua lúcido e escrevendo. E, após
mais de 25 anos de amizade, eu hoje tenho a honra de ser o editor dele. Então, lançamos pela LVM o livro História do Liberalismo Brasileiro. Esses 4 livros aqui que eu coloquei aqui na mesa, eu trouxe como uma cortesia para sortear para vocês ao final. Então, na lista de vocês de inscrição aqui, esse número será sorteado. Então, 4 pessoas aqui vão receber esses livros, dentre eles a Evolução Histórica, a História do Liberalismo, mas o professor Paim, em 87, publicou uma coletânea de artigos tentando mostrar essa evolução histórica do liberalismo. E ele agora pediu para atualizar o livro. Vamos lançar uma edição nova, até com outros colaboradores, e vai mostrando esse liberalismo que surge na Inglaterra, com John Locke, passa pela Alemanha, com Immanuel Kant, Wilhelm von Humboldt, também se manifesta na França, com autores como Montesquieu, Benjamin Constant, François Guizot, e, no caso específico de Benjamin Constant e de François Guizot, são 2 autores que influenciaram profundamente as instituições políticas do Império. A nossa Constituição de 1824, a Carta Magna mais liberal que o Brasil já teve, foi criada com base nas doutrinas do Benjamin Constant, esse liberal doutrinário francês. E o nosso parlamento, no Segundo Reinado, tanto o Partido Conservador quanto o Partido Liberal eram 2 legítimos defensores do liberalismo político e econômico, com algumas limitações de época, mas ambos eram. O Brasil teve uma tradição liberal no parlamento muito forte nesse período. 2 instituições mantiveram o liberalismo durante o Segundo Reinado, a Constituição e o parlamento. O liberalismo, enquanto rótulo político, ele surge em 1812, nas Cortes Espanholas, em Cádiz, na revolta em que se cria uma Constituição. O pensamento liberal, no começo do século XIX, esteve muito ligado a essa ideia de Constituição. No entanto, o liberalismo, enquanto doutrina política, enquanto visão de mundo, enquanto movimento político, é anterior ao nome liberalismo. Em verdade, o liberalismo ele surge ligado àquilo que o filósofo conservador Leo Strauss chamava de problema político-teológico da modernidade. O que vem a ser isso? Durante toda a Idade Média, existia uma unidade cristã, a cristandade na Europa Ocidental. Todo mundo era guiado no campo da moral, e a moral que influenciava a política, por aquilo que era ensinado pela Igreja Católica. Com a reforma protestante, essa cristandade se divide. Nós temos aquilo que o historiador galês Christopher Dawson chama de a divisão da cristandade. E com essa divisão da cristandade, nós temos diferentes interpretações desta ética cristã e, consequentemente, das doutrinas políticas. E isso gerou guerras civis. Se nós analisarmos o que foram os séculos XVI e XVII, e aí eu recomendo um livro que é interessante, A Crise do Século XVII, do historiador Hugh Trevor Hopper, publicado em português esse livro, em que ele mostra como essas guerras religiosas estavam destruindo a Europa. Não é à toa que um dos grandes teóricos do Estado Nacional moderno, Thomas Hobbes, no seu tratado Leviatã, fala de uma guerra de todos contra todos. Hobbes, mesmo não sendo um autor liberal estrito sensu, ele é o andaime que serviu para a construção desse edifício do liberalismo. Hobbes é o autor que vai perceber que, num mundo que não existe uma unidade cristã, é importante que a finalidade da ética não seja mais a busca do bem, mas sim a garantia do direito. Ou seja,
no lugar do homem agir corretamente, buscar fazer o bem ao seu próximo, ele deve evitar fazer o mal. Ele deve estar submetido a leis. E nessa discussão do plano político-teológico moderno, com o surgimento de estados nacionais, em que os cidadãos professavam diferentes religiões e o Estado queria impor a religião do rei, vide o caso inglês. Na Inglaterra, após a reforma de Henrique VIII, criou-se a Igreja Anglicana. No entanto, nenhum inglês, excluindo o rei, era anglicano. Os ingleses daquela época eram católicos ou protestantes, não anglicanos. E muitos católicos e protestantes, até por conveniência, se converteram à religião do rei para conseguir cargos públicos. O próprio caso do Brasil, durante o Império, um problema que tinha. A união Igreja-Estado obrigava que todos os funcionários públicos fossem católicos. Eu, como católico, acho isso detestável, porque fere a liberdade de consciência. E o pressuposto do ato moral, como ensina a teologia, é a liberdade. Eu só sou um homem corretamente bom se eu tenho liberdade para fazer o bem ou o mal, e opto pelo bem. Então, a primeira grande discussão desse liberalismo nascente é a defesa da tolerância religiosa. John Locke, tido como o pai do liberalismo, tem como primeiro texto publicado uma carta sobre a tolerância, no qual ele diz que o Estado não deve interferir na consciência das pessoas, que devem ser livres para professar a própria religião, com uma salvaguarda que ele faz. Ele diz: devemos ser tolerantes com todos, menos com os intolerantes. Por isso que, nesse documento do pai do liberalismo moderno, ele diz: temos que ter restrições de liberdade religiosa aos muçulmanos, porque eles não respeitam a liberdade alheia, eles querem converter pela espada. Então, a tolerância com os intolerantes é permissividade. Então, essa é a primeira bandeira do liberalismo, historicamente, essa liberdade religiosa. Ao defender a liberdade religiosa, o liberalismo enfrentou o poder estatal que queria limitar ela. O Estado absolutista, na Inglaterra, dos Stuarts, na França, dos Bourbons, em Portugal, na Espanha, na Itália. Então, esse liberalismo começa a defender, e temos a figura de Locke também, uma limitação do poder do Estado. O liberalismo originário, tanto na sua base pré-liberal, em Hobbes, quanto na base liberal posterior, em Locke e Montesquieu, vai lidar com dois problemas: representação e liberdade. Liberdade é como permitir que os indivíduos tenham autonomia de agir desde que não desrespeitem as leis. Como limitar a vontade do soberano às leis. E, por isso, a importância, numa fase posterior das revoluções liberais, a Revolução Americana, de uma Constituição. 3 revoluções formaram esse liberalismo moderno. A primeira, o ciclo das revoluções inglesas, a Revolução Puritana, de 1640, e a Revolução Gloriosa, de 1688. Nessas duas, o que estava em jogo era o parlamento, ou seja, o poder legislativo, ganhar uma autonomia diante do rei e se volta a uma posição medieval que, na verdade, o único poder de fato é o poder legislativo e o poder executivo é um poder derivado. E aí você vai trabalhar toda a noção de criação de um direito parlamentar. A segunda grande revolução liberal, ainda nessa tônica, é a Revolução Norte-Americana. Primeiro com a Guerra de Independência, 1776, e depois com a Convenção Constitucional, 1787. E ali vai se discutir o quê? A criação de uma Constituição, o direito
constitucional e o poder, por excelência, é o judiciário. O papel da Suprema Corte como órgão que vai interpretar essa Constituição e garantir, num sinal de freios e contrapesos, a liberdade e a existência dos chamados corpos intermediários. Não é só o indivíduo e o Estado. Existem várias associações que fazem parte da sociedade. As igrejas, as escolas, os clubes, a família. Então, a importância de que o Estado deve defender também essas associações. A terceira grande revolução, a Revolução Francesa. E aí, com alguns problemas. Começa em 1789, temos os vários ciclos da Primeira Revolução, Napoleão, a Restauração, a Revolução de 1830, a chamada Monarquia de Julho, aí sim, o período mais liberal da história francesa, até a Revolução de 1848, em que o rei Luís Filipe de Orleans é derrubado, se elege como presidente o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luís Napoleão Bonaparte, e ele, por intermédio de plebiscitos, mina o poder do parlamento e acaba se coroando imperador. E uma revolução que só termina com as guerras franco-prussianas, e a história francesa até hoje, esse caos de não encontrar uma harmonia liberal. A França vive num pêndulo de extremos, ou jacobinismo igualitário, vide os socialistas até hoje, ou o autoritarismo bonapartista. A França não conseguiu um equilíbrio. E o liberalismo vai buscar no campo político esse equilíbrio entre liberdade e representação, entre democracia e liberalismo. O terceiro ponto do liberalismo, ao combater a intolerância religiosa, ao combater o absolutismo, ele se volta contra o sistema econômico que legitimava o absolutismo, o mercantilismo. E aí nós temos a compreensão do liberalismo econômico. A liberdade econômica é anterior ao liberalismo. Como vários autores demonstram, dentre eles o libertário Murray Rothbard, o católico Alejandro Schaffner, o pensamento dos escolásticos medievais, Tomás de Aquino, um cardeal Caetano na Itália do século XV, e todos os escolásticos ibéricos, Juan de Mariana, Tomás de Mercado, Francisco Soares, eram grandes defensores da liberdade econômica. Jesuítas, dominicanos, franciscanos, existe uma longa tradição de defesa da liberdade econômica, mas sempre na ótica da ética. As questões econômicas antes do liberalismo eram derivações de discussões morais, principalmente acerca da justiça. O pai da economia moderna é tido como Adam Smith por um motivo. Ele sistematizou o que é a economia. Ele aplicou o que caracteriza a ciência moderna, o método. Adam Smith, professor de filosofia moral em Glasgow, ministrava um curso de 4 anos. No primeiro ano, ele ensinava religião natural, ou seja, os fundamentos teológicos, epistemológicos, antropológicos do que é o homem, do que é Deus, do que é a natureza. Era o primeiro ano do curso dele. No segundo ano, ele ensinava os diferentes sistemas éticos, a chamada teoria dos sentimentos morais, que é o clássico tratado dele de 1759. É o livro que vai defender os princípios morais dele. O terceiro ano do curso dele, ele falava sobre jurisprudência, o que hoje chamamos de filosofia do direito, ou seja, como passamos da ética, os valores individuais que cada um deve seguir para não fazer o mal ao próximo, para o direito, o
conjunto de normas legais que vai garantir a convivência social, vai impor limite aos vícios dos homens, vai criar as leis objetivas, vai garantir as liberdades individuais, os direitos. E no 4º ano, ele discutia questões práticas. No livro dele, Teoria dos Sentimentos Morais, Coelho discute uma passagem de um dos mais importantes moralistas do século XVIII, Bernard Mandeville. Ele diz que, em tudo, o sistema de Bernard Mandeville é nefasto, menos em uma coisa. Deixe-me contextualizar um pouco o que é isso. Um discípulo de Locke, Shaftesbury, por acaso neto do patrão do Locke, o Locke não era economista, o Locke era um médico, muito amigo de Isaac Newton. E Locke geralmente se reunia com Isaac Newton para discutir um assunto que interessava muito ambos, o tema da tese de doutorado de Newton, as Epístolas de São Paulo. Newton não era doutor em física, doutor em teologia. E o Locke era médico, só que ele acabou se tornando o médico do líder da oposição liberal, o primeiro Lord Shaftesbury. Quando o Lord Shaftesbury morre, ele assume a liderança do movimento liberal na Inglaterra. E ele vira o tutor também do neto do Shaftesbury, o terceiro conde de Shaftesbury. E o conde Shaftesbury vai defender, no sistema ético dele, que a finalidade da ética é o bem do próximo, o altruísmo. O Bernard Mandeville, um médico holandês, vai se opor ao Shaftesbury, dizendo que, na verdade, a finalidade da ética deve ser o egoísmo, o próprio bem. Porque mais pessoas causam mal buscando o bem do outro do que buscando o próprio bem. E esse debate vai seguindo durante todo o século XVIII. Hoje, nós perdemos um pouco, mas quando você volta aos textos da época, Butler, Hume, Kant, todos os grandes filósofos morais do século XVIII estavam debatendo isso. E a solução que o Butler dá, é um bispo anglicano, ele diz, olha, nem altruísmo, nem egoísmo são categorias morais. Eu posso fazer o bem agindo atrás do meu próprio interesse e eu posso fazer o mal buscando o interesse do outro. Em verdade, o que é ético é agir de acordo com a reta razão. E aí que Butler vai influenciar toda a visão kantiana da moral. Só que o Adam Smith, como titular da cadeira de filosofia moral em Glasgow, ele estava discutindo isso. Ele dizia, olha, o sistema do Mandeville tem um erro, menos numa parte. E ele não responde com essa parte. Ele vai responder, sim, no tratado dele de 1776, A Riqueza das Nações, onde, de fato, a busca pelo próprio interesse gera o bem de todos nas relações econômicas. Quando eu trabalho com afinco para ter o lucro como editor, eu tenho que fazer o quê? Fornecer livros de melhor qualidade pelo menor preço. E aí vem a chave de todo o pensamento econômico moderno, da economia clássica. E mostrando que o mercantilismo, a intervenção estatal na economia, vai criar desvios que irão necessariamente prejudicar os indivíduos e a sociedade como um todo. A sociedade, ela deve ser entendida, isso na visão desse filósofo que eu pesquiso, Russell Kirk, um autor conservador americano, como um conjunto de 3 sistemas interdependentes. São eles o sistema moral-cultural, que fornece a base de princípios éticos e culturais pelos quais nós entendemos o que são os direitos e deveres do homem. O sistema político, que tenta gerenciar
os conflitos coletivos públicos e o sistema econômico, que tenta resolver os conflitos de interesses privados nas trocas. A economia, numa perspectiva básica, ela lida essencialmente com 4 problemas. E aí que eu faço, de novo, uma menção ao meu grande mestre, Antônio Paim, que é uma preocupação do professor Paim. Ele diz: nós podemos entender a filosofia de 3 modos distintos. O primeiro é entender a filosofia pelas perspectivas. E isso, historicamente, só existem 2. A perspectiva platônica, clássica, que é a crença de que existem absolutos, existem verdades eternas e que eu vou buscar essas verdades. Esta é a perspectiva transcendente. Eu busco o transcendente, eu busco essa verdade que está acima de mim. E existe a segunda perspectiva, a kantiana, Immanuel Kant, que é a transcendental, que é a relação entre o sujeito e o objeto, ou seja, entre quem estuda e o que é estudado. Então, temos 2 perspectivas. A segunda possibilidade de entender a filosofia é por intermédio dos sistemas. E aí a filosofia se torna o estudo do pensamento platônico, aristotélico, agostiniano, tomista, robesiano, lockeano, hegeliano, marxista e assim por diante. Só que são perspectivas que são visões que te tornam presos a um autor ou uma escola de pensamento. E a terceira ponto é você entender a filosofia pelas perguntas. Os grandes pensadores na filosofia, na economia, no direito, foram aqueles que fizeram grandes perguntas. Por que num curso de filosofia se valoriza tanto Platão? Um dos maiores filósofos da matemática do século XX, o Alfred North Whitehead, dizia que toda a filosofia ocidental não passa de notas de rodapé à filosofia platônica. Por quê? Platão definiu a agenda filosófica. Ele fez as grandes perguntas. O que é a verdade? O que é o homem? O que é o belo? O que é o bom? O que é o governo? As perguntas estão ali. E a filosofia ela avança a economia com novas perguntas. A economia, enquanto ciência, ela busca responder 4 perguntas. Primeiro, os problemas do lado da procura, ou seja, o que e em qual quantidade deve ser produzido. A segunda pergunta são os problemas do lado da oferta. Como esses bens devem ser produzidos. A terceira categoria de problemas que a economia lhe dá são os problemas de distribuição, para quem e em qual quantidade tais bens devem ser produzidos. E a quarta e última questão, os problemas de crescimento, ou seja, como aumentar a produção per capita na sociedade. E aqui eu faço uma defesa de Marx, que foi um grande pensador. Marx fez muitas perguntas certas. Infelizmente, as respostas nem sempre eram adequadas. Mas devemos ler Marx. Eu estou brincando, como eu disse, numa campanha. Existe o slogan, menos Marx, mais Mises. Eu estou brincando, mais Marx, mais Mises. Estou sugerindo todo sábado, nas redes sociais da editora, 2 livros, de um autor liberal e de um autor marxista, que as pessoas devem ler em conjunto para chegar a conclusões. Eu não tenho medo de debater com os meus adversários. Eu chamo de adversários, não são inimigos. Porque, muitas vezes, o debate com os adversários nos faz crescer, mesmo que meramente melhorando os nossos argumentos. E esse é o espírito do parlamento, o debate com os adversários. E saber brigar no plenário, sair no tapa quase, mas quando descer, dar um tapa nas costas, tomar um cafezinho e saber negociar. E aqui eu lembro de uma lição prática que um grande amigo já falecido me deu, o finado Roberto Campos, em que ele uma vez me levou para conhecer Leonel Brizola.
eu estive numa mesa com Leonel Brizola e Roberto Campos. Ele depois disse, sabe por que eu fiz isso? Para você entender que a arte da política não é dialogar com os amigos, mas criar alianças com os adversários. E isso é importante. Esse é o espírito liberal em essência. Mas voltando aqui ao Marx, o Marx diz no Manifesto do Partido Comunista que o capitalismo, em uma única geração, criou mais riqueza que todas as gerações precedentes juntas. O Marx achava que o capitalismo tinha sido tão eficiente que tinha acabado com a escassez, que é a questão básica da economia, a escassez. Existem recursos limitados. E a economia lida, ao tratar de procura, oferta, distribuição, crescimento, esses 4 problemas se resumem a um único ponto, a escassez. O Marx acreditava que a escassez tinha acabado. No capítulo 2 do volume 1 de O Capital, ele se questiona, e se ainda houver escassez? E ele diz, tudo continuará a mesma velha coisa. O Marx usa muitos palavrões no texto dele. E ele diz, se houver escassez, está furado o sinal dele. Então, de fato, se a escassez tivesse acabado, o único problema econômico que restaria seria de distribuição. Marx, nesse ponto, tinha razão, só que ele estava errado ao não perceber que a escassez tinha acabado. Para resolver esse problema da escassez, nós temos 2 modelos extremos de sistemas econômicos. Por um lado, os sistemas de planejamento central, a ideia de que um burocrata, de cima para baixo, vai resolver isso. E, por outro lado, o sistema de livre mercado, em que os consumidores, pela livre escolha, vão tomar as próprias decisões. Desse modo, o livre mercado, na visão liberal, ele está fundado em um tripé de divisão social do trabalho, propriedade privada dos meios de produção e liberdade econômica. O mercado, na visão de autores mais contemporâneos, como um Karl Menger, um Ludwig von Mises, um Friedrich Hayek, ele é um processo de mercado. E a grande discussão é que há uma tendência na economia chamada neoclássica, porque a economia clássica ela vem discutindo o que é o valor, a noção do valor trabalho, a relação trabalho-capital, até que, em 1871, nós temos aquilo que foi chamado de revolução marginalista, ou seja, 3 economistas, em locais diferentes, ao mesmo tempo, chegaram à conclusão de que o valor é subjetivo. Não existe um valor objetivo nas mercadorias. O preço dessa caneta vale o que eu acho que ela vale. E, por isso, a importância do mercado. Só que, nessas 3 vertentes, nós temos o suíço, de origem francesa, Varrat, que vai ser o pai da chamada teoria do equilíbrio geral. Nós temos o inglês, William Stanley Jevons, que é o pai da chamada teoria do equilíbrio parcial. A grande genialidade de Keynes, John Maynard Keynes, foi sintetizar essas 2 teorias, o equilíbrio parcial com o equilíbrio geral. No entanto, a escola austríaca de economia, com Menger, ela vai mostrar que não existe nem equilíbrio parcial, nem equilíbrio geral. O que existe é um processo dinâmico no mercado. As escolhas individuais que determinam a produção. E não dá para nenhum burocrata, nenhum computador dizer o que cada um quer. Porque nós, enquanto indivíduos, temos vontades diferentes. Pela manhã queremos uma coisa, à tarde mudamos de opinião. Então, é impossível
qualquer supercomputador, qualquer burocrata, qualquer lei acompanhar essa mudança. Por isso, esse livre mercado, baseado em processos de mercado, numa ordem espontânea dos agentes, ele vai beneficiar mais a sociedade do que qualquer sistema de planejamento. Eu não sabia que não ia dar tempo, não trouxe os dados, mas se nós analisarmos 4 índices, nós vemos isso. O primeiro índice é o Relatório Mundial dos Direitos Humanos, da Human Rights Watch. O segundo, o Relatório sobre Liberdade Religiosa no Mundo, da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. O terceiro, o Barômetro de Corrupção Global, da Transparency International. E, por fim, o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation. É incrível. Os países que mais respeitam os direitos humanos, que mais respeitam a liberdade religiosa e que têm menor corrupção são os países com menor grau de intervenção na economia. Então, se queremos combater a corrupção, nós temos que reduzir o excesso de interferência estatal. Não só porque o livre mercado é o sistema mais eficiente. Eu acho que nenhum socialista hoje tem coragem de dizer que o planejamento central é mais eficiente. Eu acho que essa batalha os liberais já ganharam. A impossibilidade do cálculo econômico, num regime socialista, foi demonstrado em 1920 por Ludwig von Mises. Hayek debateu com todos os socialistas nos anos 30. O intervencionismo estatal foi criticado por Mises e Hayek nos anos 40. Hoje, os críticos do livre mercado criticam a liberdade econômica por questões morais. No entanto, a defesa nossa hoje, e eu lembro aqui de um trabalho excelente para publicar em português, do Arthur Brooks, um economista americano, é de que existe o caso moral do livre mercado. As sociedades com maior responsabilidade dos agentes, com menor corrupção estatal, são as sociedades com maior interferência. Então, para concluir, eu fecho aqui falando de algumas características desse sistema de livre mercado. A primeira delas, a existência de regras de justa conduta. E aí são regras morais, ou seja, individuais, informais, e são as regras jurídicas, as leis, as regras do jogo. O livre mercado não existe num vazio institucional. Mesmo pensadores como Rothbard, que defendem o chamado anarcocapitalismo, eles estão defendendo, na verdade, um sistema de legislação privada. E hoje isso no mundo acontece muito. A autorregulamentação é algo cada vez mais comum em empresas, até porque elas sabem que essas regras criadas internamente nas empresas garantem uma segurança jurídica para as próprias empresas. Então, isso é um caminho. Essas regras de conduta informais, privadas, vão surgir cada vez mais. A segunda é a existência da divisão social do trabalho. Adam Smith dizia isso. E tem um conto que eu, em breve, quero publicar, que é Eu, o Lápis, do Leonard Reed, que ele diz: nenhum ser humano no mundo é capaz de fazer um lápis. Quantas pessoas estão envolvidas nessa divisão de trabalho? Desde a pessoa que cortou a madeira da árvore, a que tirou o grafite, a que fez as serras. Então, o processo todo, essa divisão do trabalho, é o que torna uma economia rica. E isso é um dos grandes pontos de Smith. O terceiro é a soberania do consumidor. O cliente tem sempre razão. Não adianta eu fazer uma coisa que eu acho linda, que eu goste, se eu não encontrar um público que esteja disposto a pagar por aquilo. E não adianta eu ensacar a água do mar e pedir subsídio para a minha empresa que faz isso, porque ninguém quer comprar água do mar ensacada. Ah, não, vou ensacar a água do rio Tietê e vender nos mercados. Ninguém vai comprar.
Você pode criar uma lei para defender minha empresa, não, vamos dar um subsídio, porque é importante, vou gerar 5 mil empregos, só que eu vou estar tirando recursos das pessoas, forçando minha atividade. A quarta característica desse mercado é o sistema de preços. Os preços devem refletir a escassez dos produtos, oferta e procura. Se meu produto é bom e tem muitos consumidores, ele vai ter um valor. Se não tem, é outro. Então, tem que existir o livre preço. A quinta, a função empresarial, que é o papel da descoberta. E é interessante, há 40 anos, nenhuma empresa precisava de um fax. Há 30 anos, todas as empresas necessitavam de um fax. Hoje, salvo empresas que trabalham com o governo, ninguém mais usa fax. A revolução tecnológica, a descoberta, se nós pegarmos nos anos 70, o que eram as grandes empresas petrolíferas, automobilísticas, hoje o que são as grandes empresas? Google, Facebook, Amazon, coisas que algumas há 10 anos não existiam. Essa inovação. E nessa inovação, uma sexta característica, a competição. Nós temos que ter regras de justa conduta, mas o melhor meio de eu limitar possíveis abusos de um empresário é ter um outro competindo com ele. Se um quer aumentar o preço abusivamente, vamos deixar que o outro baixe o preço para conseguir o lucro. A competição ela é muito importante nessa autorregulamentação. O sétimo ponto, é claro, a liberdade. O oitavo, num mercado em que as pessoas são livres, existem competição, vão ter desigualdades de riquezas. Só que é melhor ser desigual numa cidade próspera. Vídeo dos Estados Unidos, um pobre ganha, em média, 60 mil dólares por ano. Ou em Cuba, todos iguais, $1.000 por ano. Então, é melhor ser pobre num país rico do que ser rico num país pobre. O nono ponto, e esse é muito difícil, é a existência de lucros e perdas. Muitos empresários apoiam o livre mercado na hora do lucro, mas na hora das perdas, batem aqui na porta de vocês e pedem leis especiais. Não pode. É a aposta que ele faz. Os prejuízos é a punição por escolhas erradas do investidor. Então, esse livre mercado, para existir, ele tem algumas pré-condições. Liberdade de ação dos agentes, preços vigentes que espelhem o grau de escassez, trocas cujo resultado final seja positivo, ninguém vai trocar alguma coisa para ter prejuízo. Ah, não, eu posso trocar um relógio de ouro por uma figurinha da Copa de 70. Se eu acho que aquilo vale mais do que o relógio de ouro, eu estou achando que eu estou no lucro. O lucro é subjetivo também. A questão de internalizar ganhos, externalizar custos, o meu lucro, eu vou poder ter acesso a ele e eu repasso meu custo para os consumidores. Eu não posso ser proibido por leis de fazer isso. E depois a divisibilidade da oferta. Então, em princípio, esse liberalismo econômico, ele vai lidar com esses princípios. Ele é fundado numa ideia de que existe uma dispersão de conhecimento na sociedade e, por intermédio das livres trocas, podemos chegar a um entendimento melhor que o planejamento. E nós temos uma visão, muitas vezes, que se opõe a esse livre mercado, que é a ideia das chamadas falhas de mercado. E aqui eu lembro do meu finado mentor, professor Francisco Leme, que foi um economista que eu conheci, do Liberal do Rio de Janeiro, conheci em 91, e de maio de 92 a janeiro de 2002 ele me deu aulas particulares todas as quartas-feiras, me apresentou a grandes intelectuais como Antônio Paim, Roberto Campos. Ele dizia que, na verdade, muitas das falhas de mercado não são falhas de mercado, são, em verdade, falhas de governo. Falhas de mercado são tentativas de usar o mercado para fazer aquilo que não é a função dele.
É como se nós tentássemos cortar grama com uma geladeira. Vai até funcionar um pouco, mas eu acho que eu vou destruir o gramado e a geladeira com isso. Então, na verdade, a defesa do livre mercado é uma prova de confiança de que os indivíduos podem ser responsáveis. Iremos errar, mas o preço dos nossos erros na liberdade são muito menores do que o preço do planejador central tentando controlar as nossas vidas. Agradeço a todos pela presença hoje. Peço desculpas por me alongado um pouco e estou aberto aqui para perguntas, qualquer tipo de perguntas, principalmente as que discordem, porque eu acho que é aí que nós crescemos, nesse debate. Obrigado. Bom, professor, muito obrigado mesmo pela aula que você deu aqui para a gente. Fez todo um panorama histórico, trouxe diversos conceitos aqui. Eu imagino que diversas inquietações também em vários que estão aqui. Então, queria abrir para as perguntas. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão aqui. Então, espera aí, vamos pela ordem, então. Vou começar aqui na frente. O Diogo levantou primeiro, passo para o Diogo. Pela ordem, né? Até se puderem fazer duas perguntas seguidas, eu acho. Prefere? Tá. Então vamos fazer duas seguidas. Então ele fala, depois vocês vão levantando a mão só para relembrar, que eu acho que não vou conseguir decorar todo mundo aqui. A gente vai fazer o seguinte: 2 blocos de 4 blocos de 2 perguntas. Tá. E entre uma pergunta, enquanto eu penso aqui na resposta, para não falar besteira também, a gente pode ir sorteando em ordem um livro de cada vez. O que você acha? Pode ser, perfeito. Perfeito. Você... Eu tinha dito para o Ricardo que eu tinha que sair por causa de outro compromisso, mas passei esse outro compromisso. Parabéns para vocês dois, muito boa apresentação. Eu vejo que na prática agrícola, na prática médica, práticas comerciais e algumas outras, não existe proteção à propriedade, até ao contrário, assim a propriedade intelectual. Assim que alguém descobre algo, chama o seu vizinho, chama o seu colega e divide essa informação. Na prática industrial existe, e tem aquela discussão se a propriedade intelectual deve ser mantida ou não, na sua opinião. A minha pergunta é de ordem mais de curiosidade. Você mencionou que nos escolásticos eles defendiam a liberdade econômica, mas isso me surpreendeu um pouco, é uma informação que eu não tinha, porque muitos desses escolásticos, inclusive os jesuítas, eles defendiam o voto de pobreza, eles condenavam o lucro, e eu fiquei um pouco até surpresa com essa afirmação, então gostaria de um pouco mais de esclarecimento sobre isso. Obrigada. Está funcionando aqui também, professor. Se Aqui quiser tá usar, funcionando? deixa o microfone ali. É mais fácil. Bem, enquanto isso, puder sortear esse aqui também, para vou sortear agora. Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Só para deixar claro, o sorteio dos livros vai ser feito da seguinte maneira. Cada pessoa que se inscreveu pela internet ou aqui na portaria ficou numa sequência de 1 a 140. Então, a gente vai sortear aqui no aplicativo, chama Sorteador, o número de 1 a 140, e pela lista a gente vai pegar o nome na ordem sorteada. Eu vou começar pela tua pergunta, que é mais fácil para responder. Eu acabei de publicar pela LVM, agora no mês de maio, um livro chamado Fé e Liberdade, sobre os ensinamentos econômicos da escolástica tardia. O primeiro ponto é o seguinte: o voto de pobreza, vamos pegar a ordem que mais a sério levou isso, os franciscanos, os mendicantes. As melhores defesas da propriedade privada e do livre mercado se encontram nos franciscanos. Você pegar, em 2013,
13, era editor de uma revista acadêmica de economia, filosofia, e eu publiquei na revista um texto que foi, acho que a primeira vez em vernáculo, estava só em latim, do Duns Scotus, o beato Duns Scotus, franciscano inglês. E o Duns Scotus ele vai explicar o porquê da importância da propriedade privada. E por que esses franciscanos defendem isso? O voto de pobreza ele só é válido e ele só é moral se a propriedade for legítima. Se, como defende um Proudhon ou outros socialistas, a propriedade é um roubo, eu abrir mão daquilo que é errado não é virtude nenhuma. Eu estou abrindo mão de algo que eu não deveria ter. Mas se a propriedade privada é legítima, se o livre mercado é legítimo, se o comércio é legítimo, eu abrir mão de um mundo de riquezas para ter a pobreza por livre escolha é um ato moral acima. Então, esses teólogos franciscanos, para mostrar o quão grandioso era esse largar tudo em nome do Cristo, eles defenderam que essa liberdade econômica, o comércio, não era imoral. Outro ponto importante teológico a se ver nisso é o seguinte: o mundo mudou também. Quando São João Crisóstomo, no IV século antes de Cristo, diz que todo rico é ladrão ou filho de ladrão, ele está pensando em que mundo? Um mundo do Império Romano. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele diz: qual é a diferença entre uma gangue de piratas e um império? O tamanho da pilhagem. Muitos dos estados nossos foram criados por piratas, gangues. Se nós pegarmos quem foi William I, Guilherme o Conquistador, o duque da Normandia, que invade a Inglaterra, unifica aqueles reinos e cria, de fato, a Inglaterra tal como nós conhecemos. Ele era bisneto de Rolo pirata, um viking que saqueava a Inglaterra. Uma das filhas do rei foi entregue para aquele pirata como esposa. Ele ganhou um título de nobreza e falou: olha, no lugar de você ficar roubando a gente, nós pagamos você para impedir que nos roubem. Então, existe isso. Já num mundo pós-revolução industrial, pós-capitalista, em que a riqueza não é criada com escravidão, vocês pegam o seguinte: os grandes barões do café no Império desapareceram. Muitos milionários do século XIX não existem mais. Hoje, os grandes milionários, Steve Jobs, Bill Gates, eram garotos que começaram na garagem criando produtos. E é interessante, no próprio mundo católico, você pegar, a noção de propriedade muda. Se você pega 3 encíclicas sociais, 1891, Rerum Novarum de Leão XIII, a visão de Leão XIII de propriedade é terra, propriedade agrária. E ele diz: qual é a função da riqueza? Nós temos que transformar esse operário num pequeno proprietário. Se nós formos em 1931, 40º ano, Pio XI, a noção de propriedade já é capital, insumos, já é o mundo industrial, os anos 30, as grandes fábricas, os grandes capitalistas. Mas se nós pegarmos 1991, centésimos anos, como João Paulo II, a grande fonte da riqueza é o próprio homem, é a criatividade humana. João Paulo II, melhor do que muitos economistas, compreendeu que é a criatividade no nosso mundo de hoje que cria riquezas. E eu faço uma ponte com a tua questão. Eu não tenho uma visão definida sobre essa questão da propriedade privada. Eu suspendo o juízo. Tanto que eu propus ao comitê editorial nosso lançar 2 livros, 2 visões distintas. Uma, a visão anarcocapitalista, libertária do Stephen Kinsella, que é contra a propriedade intelectual, porque ele diz que a propriedade intelectual atrapalha o livre mercado e ela cria limitações estatais por intermédio de patentes que impedem a economia de crescer. E, por outro lado, a visão do Michael Novak, um teólogo, que, baseado em João Paulo II, com as teses da criatividade, diz não, que a propriedade privada
nas patentes, nos direitos intelectuais, é o que vai garantir a inovação. Porque se eu não tiver direito de explorar aquela minha inovação, ninguém vai querer investir. Só que nós vemos cada vez mais, na própria parte de informática, que cresce muito, Creative Commons. Então, você tem argumentos dos dois lados. E, dependendo da vertente liberal que você siga, você pode defender a propriedade privada, você pode dizer que, no campo intelectual, como você pode negar isso. Então, é uma questão que eu, particularmente, eu vejo pontos positivos em ambos os lados, mas eu não tenho uma questão fechada. Desculpa, mas fui a fundo nisso e é um ponto. Às vezes, o que é propriedade intelectual, o que são copyrights, o que são direitos de marca, são questões muito complexas que envolvem isso. Algumas proteções tem que ter, mas o mercado tem buscado. Eu acho que o sistema de patentes nosso, hoje, com esse excesso de intervenção estatal, é muito complicado. Às vezes, você cria dificuldades à inovação. Você premia o investimento em inovações, por outro lado, mas, cada vez mais, eu acho que, por intermédio de segredos de indústria, como tem hoje em dia, você garante muito mais do que uma lei. Porque a espionagem industrial acaba existindo, a gente sabe disso, e você tem aquela coisa, você mudar 30% do produto de um outro produto. Então, é complicado isso. Eu, sinceramente, não tenho uma visão fechada sobre isso. Peço desculpas, mas eu até depois posso te indicar esses 2 livros. Depois passo e meio, mas a gente vai lançar, tanto do Kinsella quanto do Nova. Então, em defesa da propriedade intelectual e contra a propriedade intelectual. Acho que esse debate é importante. Eu acho que é um debate que tem muito que render ainda. Uma pessoa que é especialista, um grande amigo meu, o André Ramos, que é contra a propriedade intelectual, mas tem outras pessoas a favor. Então, acho que é importante esse debate. Vai vir um economista italiano que mora nos Estados Unidos fazer uma palestra na Mackenzie, acho que em novembro, até vai ter uma discussão grande sobre isso. Acho que vale a pena divulgar e ver. E lá vão ter especialistas, não um curioso, que leu 2, 3 livros sobre o assunto como eu. Saiu aí o primeiro sorteio? Saiu o primeiro sorteio. Qual o número? 128. 128, nome? Alexandre Alexandre Aparício. Tá aí? Boa. Ganhou aqui. Por favor, venha receber. Anatomia do Estado. Vamos lá, mais 2 perguntas agora. Perguntas. O colega que estava na frente. Obrigado, hein? Agradeço. E o outro ali, né? Meu nome é Paulo. Tudo certo. O meu nome é Paulo, eu tenho 22 anos e, pelo que eu estou vendo aqui, eu sou bastante jovem, né? Tipo, nasci ontem, né? Comparado com o pessoal que está aqui. Nossa, desculpa, não foi nessa intenção, tá, gente? Perdão mesmo. Sim, é que eu sou muito novo, tipo... Vocês devem entender muito mais do que eu, no caso. Pois não. Pois não, desculpa, gente, não foi nessa intenção. Pois não. As jovens e jovens de espírito. Com certeza, com certeza. Enfim, eu não sei se essa é a palavra certa, mas eu fiquei, ao mesmo tempo que aliviado, eu fiquei muito empolgado com o que você falou no começo, a respeito de você como redator, você se empenhar, você querer fazer entre aspas, o seu produto, a sua criação com afinco, com vontade, e você querer repassar isso para as pessoas com preço, enfim. Isso me inspirou bastante, no sentido de querer fazer o negócio acontecer bem. E, em segundo lugar,
você acabou falando da arte da política, que a arte da política seria você, se você tiver condição de repetir. A arte da política não é conversar com os amigos, mas criar alianças com os adversários. Exatamente. Eu não sou seu adversário, eu estou aqui só sentado a 5 metros de você. Como eu convivo muito na faculdade, vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Tem muito essa ideia dessa polarização. E eu estou passando para vocês o que ocorre na faculdade como um aluno. Eu acho que vocês vão ter muito mais aliança, não de criar inimigos, mas sim de criar colegas, de se aproximar dessas pessoas apenas fazendo, eu sei que isso, apenas fazendo o básico, que tipo introduzindo no discurso as mulheres, os gays, lésbicas, enfim. Eu acho que nesse caso vocês vão ganhar muito nesse quesito e vocês vão representar essas pessoas. Eu acho que fazendo isso vocês têm muito a vencer, vocês têm muito a ganhar mesmo, com todo esse arsenal mental que você tem na cabeça de história. Realmente, eu acho que vocês têm... E, novamente, eu não estou aqui como... Ok, eu acho que é mais ou menos por aí. E desculpa novamente, tá, a respeito do que eu falei no começo, tá? Alô? Chegando ao fim da sua fala, você comentou sobre nenhum supercomputador um dia poder substituir a livre troca dos indivíduos, o livre mercado. Isso veio a uma leitura que eu fiz recente do livro do Harari, né, do Homo Deus, né, que ele mostra alguns dos desafios para os valores liberais, para a democracia liberal e o liberalismo de modo geral, que vem por aí com os avanços tecnológicos. Um deles, óbvio, é a inteligência artificial. Eu não estaria tão certo se um supercomputador, a inteligência artificial, não poderia substituir isso. Há bons motivos para pensar que ela vai representar um desafio. E todos os riscos que vêm quando essa inteligência puder substituir, talvez, ou que seja igualar, o que vem com o livre mercado, né? E no momento que talvez essas inteligências artificiais vão saber mais sobre os indivíduos do que eles próprios sabem sobre eles, né? Então, acho que fica um pouco esse desafio ao liberalismo que vai vir dessa tecnologia. Eu queria saber se você pensa alguma coisa a respeito. Bem, eu volto aqui, de novo, respondendo a tua pergunta, para depois chegar às questões dele. De um ponto de vista puramente técnico, matemático, tem um artigo de um amigo meu, o professor Robert Murphy, que ele usa o teorema de Cantor para corroborar a visão do Mises da impossibilidade do cálculo econômico numa economia socialista. Então, existe uma impossibilidade matemática, mesmo no computador. Eu depois até te passo, se você quiser, esse artigo. É uma discussão técnica que é complicado de trazer isso aqui agora. Eu tive a oportunidade de, em 2002, quando morei nos Estados Unidos, de matar o horário de trabalho. Uma vez por semana eu fugia do escritório e andava 2 quadras e entrava como penetra numa universidade, a George Mason University. E assisti aula de um professor que eu achava encantador. Parecia o Willie Nelson, cabelão grandão, barbão, jaquetão de couro, calça de couro, bota, já com a Harley Davidson. Vernon Smith. E, no final daquele ano, de 2002, já não mais lá, ele foi nomeado para ganhar o Prêmio Nobel daquele ano. O Vernon Smith ele tem uma grande inovação no campo da economia, por isso ele ganhou o Prêmio Nobel, que ele unia discussões de física moderna, Einstein, teoria quântica, com psicologia experimental e com direito e economia austríaca, Mises, Hayek. E um ponto do Vernon Smith interessante é o seguinte: ele sempre voltava na questão da psicologia. Por maior que seja a inteligência artificial,
O ser humano, ele é inconstante. E desculpem as moças pela piada que eu vou fazer. Mas naquela época do mês, que uma parte das mulheres querem mais chocolate, eu duvido que algum computador, alguma inteligência consiga resolver isso. O Milton Friedman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele dizia: se todos os seres humanos fossem iguais, podíamos destruir a humanidade e guardar um exemplar num zoológico. O grande ponto de dar essa defesa da liberdade é a defesa da singularidade do indivíduo, de cada um. Tudo bem, eu adoro cervejas artesanais, as IPAs, as muito amargas, bastante lúpulo. Só que, num dia mais frio, eu vou querer uma stout, mais chocolate, café. Então, existem tantos fatores que mudam. E é por isso que Ludwig von Mises ele vai defender que o entendimento da economia ele está fundado em 3 pontos, que até o meu padrinho de crisma, grande amigo, o professor Biratan Iorio, usou esses 3 conceitos como título do livro dele: ação, tempo e conhecimento. O que é economia, senão ação humana? E é por isso que o grande tratado de economia do Mises chama-se Ação Humana. Tem um vídeo de uns 15 anos em que o Paulo Guedes está numa conferência e diz: olha, eu ganhei do Henri Maxud um livro, Ação Humana. Eu já era PhD em economia. E quando eu comecei a ler aquilo, eu descobri que eu não sabia nada. Então é isso, é ação humana. Ação humana em ambientes de incerteza. A graça da vida, a graça do empreendedor é a incerteza. Muitos empreendedores estão milionários, só que continuam empreendendo não pelo dinheiro, mas pelo desafio. Então, existe esse elemento da incerteza. Nós não sabemos o amanhã e isso é que dá graça na vida. E, sinceramente, se criar um computador que antecipe minhas decisões, eu vou quebrar essa porcaria, porque Robert Lucas ganhou um prêmio Nobel de Economia com a teoria das expectativas racionais. Eu brincava com meu mentor, o Aglano, dizendo: o que eu gosto são as expectativas irracionais, que é o grau de incerteza. E o terceiro fator, tempo. Nós tendemos a entender o tempo como algo linear, esse tempo newtoniano. Em verdade, o que Mises usa é uma visão do filósofo Bergson. É o tempo como se fosse um novelo de lã, uma bola de neve. Enquanto ele se movimenta, ele acumula novas experiências. E eu entro na tua pergunta. Na questão que você falou do empreendedor, está saindo um livro esse mês, a gente está lançando, de um padre, Robert Sirico. O título é O Chamado do Empreendedor. Em que ele toma a parábola dos talentos, o multiplicar os talentos, como uma explicação do que é um empreendedor. O bom empresário é aquele que multiplica o talento. Ele não enterra. E nessa questão, nas polarizações da universidade, o que acontece é uma falta de entendimento da diversidade. Se falam muito de minorias, só que a menor minoria é o indivíduo. Cada ser humano carrega uma dignidade intrínseca a ele mesmo. E quando você começa a enxergar o ser humano por opções sexuais, crenças religiosas, etnia, você acaba dividindo. A divisão é total. Todos somos minoria. Todos somos indivíduos. Todos temos histórias pessoais. Quantos milionários que os filhos perdem tudo? Não é o local onde você nasceu, não é quem é o que você faz. E por isso a importância, o papel dos nossos legisladores aqui, de criar um aparato jurídico que permita a cada um desenvolver os seus talentos. Essa é a função. O bom legislador, ele vai criar as regras mínimas
que vão garantir a existência do jogo. Ele não vai dizer o que cada um tem que fazer. Eu sou o primo mais velho, sobrinho mais velho da família, o mais velho. E velho não só em idade, mas em espírito. Mas não sei por que as crianças gostavam de ficar comigo. E eu brincava com eles muito de banco imobiliário. Só que eu criava uma peça que não existia no jogo. O Estado. Era eu. E sempre que a minha peça caía na casa da pessoa, no lugar de eu pagar para eles tinham que me pagar. Com algumas rodadas, todo mundo ficava pobre e eu tinha tudo. Eu criei um bando de anarquistas perigosos com isso. Mas então, na verdade, quando você tem o garantidor das leis jogando, você cria problemas. E você vai levar as pessoas para o caminho da servidão. Então, por isso a importância dessa defesa da liberdade econômica e da garantia das regras do jogo. Isso é fundamental. E chegar a essas pessoas é um diálogo importante. Tem vários pontos, a gente tem que abrir esse diálogo e mostrar a elas que, independente de classe social, etnia, orientação sexual, elas são indivíduos e que, com a criatividade individual delas, elas podem fazer a diferença, não importa o que elas são. Não sei se você viu aquele filme do ator incrível que faz o Sherlock Holmes, que ele no computador decifrando o jogo. É um homossexual que desquebrou o código nazista. Aquele filme é de uma beleza de mostrar o quê? A capacidade desse indivíduo com a criatividade dele em favor das demais pessoas. E era um jogo para ele aquilo. Então, acho que por aí. Mais um sorteio. Mais um sorteio. Agora é a Lei de Bastiat. Vou ver se eu estou inscrito aqui, que eu quero esse livro. É o teu exemplar lá. Não, mas esse é uma nova tradução, direto do francês, a outra a antiga é do inglês, e esse é uma coisa mais valiosa, um belíssimo prefácio do Dr. Livio de Gandra Martins. Tá valendo bem aqui. Bom, já fez o sorteio aí? Número 10. Número Vê 10. se está presente. Só vale se estiver presente. Número 10 é Antônio Peixoto. Tá aí? Tá aí. Opa! Boa! Se quiser trocar pro meu, que é a tradução inglesa, não. Tem ali no gabinete. Fazer pergunta. Fazer uma também? Pergunta? Fazer os dois é você. Fazer você e os outros dois. Pode fazer. Mais duas perguntas. Tem mais uma aqui. Professor, boa noite. Em relação às diferenças de liberalismo, então tem o liberalismo na Europa, o liberalismo nos Estados Unidos, e aqui o que eu tenho sempre dúvida é quando falo do neoliberalismo. Afinal de contas, o que é isso? Isso existiu? Isso era realmente alguma coisa consistente ou se foi só um nome? Obrigada. Existem dois pontos em relação a essa visão. Mais uma. Bom, meu nome é Anita, eu sou engenheira agrônoma e eu sou muito prática. Então, eu queria saber qual é a sua sugestão para a gente começar a limitar o Estado. Simples assim, Anitta? Isso foi direto, hein? Isso é bom. Agora eu vou inverter, vou começar pela primeira pergunta. Essa visão de neoliberalismo, muita coisa que se escreveu sobre o assunto não passam de imprecações sem nenhuma base. Mas, de fato, a gente pode chamar de uma escola neoliberal alguns autores, nos anos 50, nos anos 60, que buscaram conciliar as demandas de uma intervenção estatal, de uma social-democracia, com
um grau de liberalismo. De certo modo, o próprio governo Fernando Henrique Cardoso não é tão errado dizer que ele é neoliberal. Nós sabemos que, de fato, com a própria questão da estabilidade da moeda, com algumas privatizações não tão bem feitas, o Estado continuou como dono de muitas das empresas privatizadas, vide o caso da própria situação da Vale, que o controle do governo nessas empresas é muito grande ainda. Esse neoliberalismo, de fato, existe um pouco. Tem um economista alemão que dá aula na França, o Georg Guido Hülsmann. Ele é o biógrafo oficial do Mises, escreveu um livro de 1000 e poucas páginas da biografia do Mises, e em um dos capítulos ele diz Mises contra os neoliberais, que, de fato, é essa vertente de liberais, esses novos liberais. O próprio Milton Friedman é um deles. A Escola de Chicago é uma corrente que eles acham que, pelo controle da moeda, pelas equações, macroeconomia, as discussões de econometria, eles vão controlar a realidade. E tem problemas. Adoro o Paulo Guedes, acho que não há ministro melhor do que o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes é um pouco neoliberal. Ele acredita demais em mecanismos de Estado do que eu, na liberdade de não estar com a caneta na mão, seguir até mais a escola austríaca. Eu acho que a gente tem que reduzir mais ainda o tamanho do Estado. E agora a tua questão de como limitar o tamanho do Estado. Eu fiz um curso em 2002 e depois mantive contato com essa instituição, chamada Leadership Institute, que é uma instituição americana, que não é um think tank, porque nós temos várias instituições, como o Mises, Instituto Liberal nos Estados Unidos, que discutem ideias. O leadership, o Morton diz que ele não é um think tank, ele é um do tank, ele quer fazer. Então, ele quer ensinar tecnologia política para jornalistas, políticos e empresários, criar líderes. O que é tecnologia política? Técnicas de oratória, jornalismo e técnicas de gestão, como captar dinheiro, como gerenciar uma campanha política, a coisa prática. E, nesse curso, ele tem umas regras de políticas públicas. Eu tive que, esse ano, infelizmente, assumir uma cadeira na pós-graduação do Mises, que meu amigo Bruno Garchagen estava em Brasília, e eu tive que assumir a cadeira dele sobre intervencionismo. E eu apliquei, mostrei para os alunos essas leis das políticas públicas. E uma das leis é: nunca dê a chance de um burocrata dizer não. O meu trabalho de final de curso foi divertido. Eu passei para a turma que eu queria uma redação de uma única página. Quem mandasse mais de uma página, a cada página extra, era um ponto que eu ia tirar. Nós temos que aprender a concisão nas ideias. E eu queria 3 parágrafos. No primeiro, narrar um exemplo de intervenção estatal, preferencialmente no seu nível local. Segundo parágrafo, classificar que tipo de intervenção, uma questão mais técnica, é intervenção unitária, intervenção binária, intervenção tridimensional, e discutir um pouco na linha do Bastiat o que se vê e o que não se vê. A gente não pode partir do pressuposto que todos os nossos adversários são burros ou canalhas. Isso aí já é fechar o debate. Muitas vezes, muitos legisladores, independente do partido, fazem leis achando que vão fazer o bem. Só que eles não percebem que tem consequências não pretendidas. Então, eu pedia para a pessoa fazer o seguinte: mostra como essa tua lei, ela, na verdade, tinha uma boa intenção e gera uma intenção ruim. Exemplo, proibição de canudinhos de plástico no Brasil. Aqui, São Paulo, Rio. Aliás, foi aprovada aqui pouco antes do recesso. Pouco antes. Foi boa intenção. Só que contra, só para deixar claro. Só que o legislador não percebeu que reduzir o canudinho de plástico aumentou o copo de plástico, a garrafa PET. Ele queria reduzir o consumo de plástico no canudinho e aumentou em outras coisas. Então, é péssimo. Então, e o terceiro ponto, como burlar a lei. Porque, às vezes, o caminho... É horrível falar isso aqui dentro de um parlamento.
Mas a desobediência civil, muitas vezes, é um meio de fazer isso. Reduzir. Vamos usar o slogan? Imposto é roubo, sonegação é autodefesa. Muitas vezes, o Estado criou uma situação, e tem base econômica que mostra isso, que se cria um nível de tributação, que quando você aumenta a curva de Laffer, a partir de um certo ponto, você só vai conseguir o quê? Reduzir receita. Primeiro pela sonegação, e depois porque você quebra a economia. Então, para a própria redução do Estado, a gente tem que fazer o quê? Existe o lobby com os parlamentares, existe o trabalho da desobediência civil e existe o trabalho de conscientizar pessoas, mostrando como essa situação não pode continuar desse jeito. Então, acho que... E, no fundo, a realidade bate à porta. Se o Estado gasta mais do que arrecada, vai chegar um momento em que ele vai quebrar. Isso é lógico. E a boa economia, como diz o Mises, e aí já faço para o próximo, ele vai ser sorteado, o Mises diz, boa economia é economia básica. O que serve para um pai de família tem que ser para um governo. Nenhum pai de família vai sobreviver gastando mais do que ganha. E é imoral um pai de família que deixa como herança para os filhos despesas. O que vão fazer para a geração futura? Criar dívida pública para manter para a geração futura? Nós temos que cortar esses gastos. Nós temos que aprender a apertar o cinto. Não se pode viver gastando mais do que se ganha. Então, a base é essa. Forçar os políticos, fazer a nossa parte, convencer as pessoas e, quando der, um pouco de desobediência civil. Vamos enfrentar o próprio governo, tentar limitá-lo. Também é um caminho. Bom, vamos para o próximo sorteio, então. Júlio, está postos ali. Vamos todos conferir aqui e ali. Pode ir. 119. Deixa eu ir aqui pela lista. 119. Silvio Malheiro Júnior. Tá aí? Silvio Malheiro Júnior não está presente, então vamos ressortear aí. O cara sou eu. Vou começar a cobrar o RG aqui. 95. 95. Matheus Borba Moreira. Tá aí? Não? Você conhece ele, Judite? Já falou não com tanta convicção? Vamos de novo. 31. Eliseu Rodrigues Lobo. Ali, ó. Boa. Tá no camarote ali em cima. Como ele vai descer para pegar o livro? Já vamos fazer. Vamos rodar as perguntas, então. Pega 2 perguntas. Precisando aqui, só homem é sorteado aqui. Oi. Tem cota para parlamentar? Eu vou fazer uma pergunta. Meu nome é Jair, o Ricardo já me conhece há algum tempo, né, Ricardo? A gente fala muito essa preocupação de não estatizar. Agora, a intervenção estatal é válida? Em muitos casos, por exemplo, na indústria farmacêutica, monopólios e tudo mais. O Estado tem que intervir em determinados momentos. Vimos aí a greve dos caminhoneiros prejudicando boa parte da economia. O Estado ele tem que ser regulatório. Boa noite, meu nome é Roberto. Na verdade, eu acho que 2 perguntas, mas são parecidas. Uma é em relação à política internacional. Quando a gente já estudou, tem uns grupos do
do Partido Novo, né, estudando sobre Mises, várias coisas, sempre cai nesse ponto. Quando você fala que está falando em relação dentro do país, fica mais fácil dessa liberdade. Então, uma pergunta é essa, entre o territorial fora do país, né, como é que isso gera, né, como é que isso se transforma, ou mesmo internamente. Então, que hoje você tem um problema, por exemplo, Manaus, né, você tem um problemaço. Como é que eu sei que isso não é bom? Como é que eu resolvo isso a curto, médio, longo prazo, né? Então, seria isso aí, basicamente. Professor, só antes de responder, para a gente poder fazer a entrega do livro do Eliseu. Aí você ganha um tempinho aí para pensar a resposta também. Eu vejo as duas perguntas, eu acho que eu consigo dar uma resposta única para as duas até. Tanto a questão da intervenção do governo, como essas questões de políticas internacionais, competição entre Estados, em verdade, estão falando de problemas que, antes de existir a intervenção, não ocorriam. A Zona Franca de Manaus, de certo modo, eu brinco dizendo que eu não sou carioca. Eu nasci no estado da Guanabara. Nos anos 60, 70, São Paulo, sozinho, detinha 50% do PIB brasileiro. A pequena Guanabara detinha 25%. A Guanabara era fortíssima em indústrias de transformação, que com a fusão, tanto que acho que se chegar um outro gaúcho no Rio, tem que mandar matar, porque Vargas, depois a dupla Médici-Geisel, depois o Brizola. Brizola, aquele grande fazendeiro, tinha uma fazenda de gado na Austrália, ovelhas no Uruguai e burros no Rio de Janeiro. Mas vindo, em parte, da base do Chagas Freitas, que foi, em parte, que vocês estiveram aqui em São Paulo com Adhemar de Barros, com Maluf, esse populismo, esse corporativismo na política. E você, para uma intervenção estatal, você forçou indústrias de transformação da Guanabara irem para Manaus. Isso aí já é um problema. Você artificialmente criou o problema. E hoje, como resolver? Grupos de pressão organizado aos caminhoneiros. O problema dos caminhoneiros. A maior parte, nós temos um problema, e aí, de novo, propaganda, o professor Adriano Paranaíba, que é um outro nome bom de convidar, ele está na assessoria do Novo, lá em Brasília, e ele escreveu um livro sobre transportes públicos. E ele mostra como a intervenção estatal, ferrovias, rodovias, Washington Luiz, com a política governar é abrir estradas, destruiu a segunda maior malha ferroviária do mundo, que era a brasileira. Um país com recursos hídricos que nós temos, não ter cabotagem, por quê? Intervenção estatal. Vai tentar uma empresa privada colocar uma barca para pegar as pessoas em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e largar no centro da cidade. O pessoal tem que ir pela Avenida Brasil de ônibus. O lobby das empresas de transporte é imenso. Então, na verdade, essa intervenção existe, é o caso no Rio, favelas. Baixou-se uma lei, cota 100, você não pode construir acima de 100 metros acima do nível do mar. Os ricos donos dos morros abandonaram e virou favela. E favela, muitas vezes, está ligada ao quê? Plano de transporte. Quando Carlos Lacerda, confesso, sou um lacerdista, quando Lacerda conseguiu financiamento privado de empresas francesas para construir um metrô
de verdade no Rio de Janeiro, em troca de 10 anos de exploração, os militares proibiram, porque vai contra o interesse nacional esse capital estrangeiro por 10 anos. Até hoje o Rio tem um metrô ridículo. E aqui em São Paulo, compara a privada, linha amarela, com as demais. Então, na verdade, muitos dos problemas, comércio exterior, quem comercializa são indivíduos. Mas porque o Estado tem o monopólio da moeda, ele quer ficar com os dólares. Aí tem o Banco Central, o câmbio, esse bando de penduricalhos intermediando o comércio internacional. E o Brasil, muitas vezes, assumiu dívidas externas porque ele era o intermediário nas negociações. Então, na verdade, política externa, esses lobbies, no caso dos caminhoneiros, primeiro, artificialmente, o governo do PT jogou crédito barato na mão dos caminhoneiros. A frota cresceu mais do que a demanda. Qual vai ser a solução? Uma hora ou outra, e é horrível falar isso, que a gente sabe que os caminhoneiros são uma das... Vamos ser grotesco. Os caminhoneiros, em parte, são para o governo Bolsonaro o que a MST era para o PT. Só que ele vai ter que mexer nesse vespeiro. Qual é a solução? Tomar alguns caminhões de empréstimos não pagos e vender para a África e para qualquer outro lugar do mundo. Vai ter que reduzir a frota, tirando de quem não pagou, e vai ter que repassar. Não adianta fazer a sociedade como um todo pagar para uma categoria, seja empresário, caminhoneiro, quem quer que seja. Então, na verdade, o problema que nós temos não é de falha de mercado. Em ambos os casos, são intervenções originárias do governo e que foram criando o quê? A bola de neve, e você só aumenta. Qual é a solução? Tirar o Estado disso. E deixar alguns quebrarem. Porque senão você vai ficar o quê? Mantendo aquele doente artificialmente na máquina, todo mundo pagando. Último sorteio. Agora, a história do liberalismo brasileiro, doutor Upaim. (76). 76, vamos lá. Tomara que seja uma mulher agora, senão a Bel vai... Infelizmente, meu. Luiz Magalhães. Tá aí? Não. Então, tem chance ainda. 115. Ah, até que enfim. Sheila de Souza Carrasco. Não tá aí. Tem alguém com nome parecido aí? 90. Bom, vamos tentar. 90? Deixa eu ver aqui. Maria da Paz. Maria da Paz. Maria da Paz. Não, felizmente não. Acabou a conta. Não, gente, 47. Nós sorteamos as mulheres, elas que não estavam aqui. Isabel Teixeira. Para comprovar aqui, ó, para comprovar, é verdade. 47. Antes de entregar para ela. Quer que eu cite? Pode ser. Olha, Bel, você vai receber um livro especial aqui. O professor acabou de me mostrar, vou ler só uma frase aqui. Está meio fora de contexto. Né? De modo semelhante, diversos outros próceres no PFL também revelaram preocupações doutrinárias, a exemplo de João Melão Neto, tal como se pode constar no livro O Pensamento Liberal Moderno, de autoria dele, em 1990. Legal. Mas eu, como uma verdadeira liberal, vou fazer um ato de caridade voluntário. Então, doarei este livro para o seu gabinete. Não, mas não precisa, pelo amor de Deus. Ele vai me dar outros presentes. Ele vai trazer. A gente tem privilégios aqui, tô brincando. Não, mas eu quero que fique lá para todo mundo chegar até Não, acesso. você merece. Não, eu vou mandar uma biblioteca inteira para o gabinete dele. Vou mandar a biblioteca, a coleção completa. Voluntário. E outros parlamentares dessa casa que quiserem, falem comigo que a gente vai
passear, pessoal. Você empresta. Vai e volta, né? Tá vendo? Quem não chora não manda. Parabéns. Fechamos na hora certa. Mais alguma pergunta, gente? Alguém? Outra? Mais uma? A última, Tá então. bom, a que última, tem então. Perfeito. Boa noite, professor. Eu queria saber como que você vê o movimento liberal no Brasil. Hoje a gente tem diversos canais e diversos artigos que falam sobre isso, né? Ao procurar qualquer coisa sobre economia, por exemplo, eu fui ver um artigo sobre inflação e eu vi um artigo do Instituto Mises Brasil de 2006. É algo muito antigo no Brasil, mas é algo que, no debate público, é bem recente para a gente, principalmente para a gente que é jovem, de rede social e tudo mais. Hoje a gente tem o canal do Arthur, Mamãe Falei, que fala bastante disso. A gente tem um canal mais técnico, um canal mais libertário, que é do Rafael, do Ideias Radicais, que traz bastante conteúdo para a gente. Então, eu queria saber como que você vê e qual é a sua expectativa do movimento liberal no Brasil. Bem, quando eu cheguei aqui, tudo isso era capim. Eu fiz o meu 2º grau pensando em cursar engenharia. Fui aluno de preparatório em ITA. Sou um filhote da Guerra Fria. Só que eu tomei 3 pancadas na vida. A primeira foi em 89, quando, em 8 de novembro, caiu o Muro de Berlim. A pessoa que queria projetar turbina de caça para atacar comunista, fim da Guerra Fria, ali já é um problema. Depois, em 91, o então presidente Collor cancela o concurso para o ITA. E não tinha como fazer concurso aquele ano. E em 25 de dezembro vem o presente final. Mikhail Gorbachev acaba com a União Soviética. Eu já vinha me preocupando em ler coisas de economia há um bom tempo. Em 91, eu achei num sebo um livro chamado Uma Crítica ao Intervencionismo, Ludwig von Mises. Por acaso, eu vou chegar em casa hoje, as provas da 4ª edição, revista e ampliada, com um prefácio do nosso atual secretário de Políticas Públicas, Adolfo Saxida, vai estar em casa, que eu passo a madrugada revisando. E é incrível que eu pedi esse texto ao Saxida antes de ser nomeado secretário. Até. Tinha nada. E eu, por aquele livro, fui procurar. Cheguei no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, isso em 91. Conheci o professor Aguileme. Eu era o louco que, um ano parado, o vestibular militar era o último a abrir sempre. Eu fiquei um ano tocando teclado e cantando, que é banda de rock progressivo, fazendo aula de pintura a óleo e estudando economia e filosofia. Ao fim do ano, eu não fiz o concurso do ITA, eu fui para a UFRJ, meti na área de História de Filosofia, em História, minha área é Império Romano, Arqueologia Romana e Medieval, por isso alguns cursos malucos que eu fiz, e em Filosofia, minha área Lógica e Teoria do Conhecimento. Tanto que alguns aqui que fizeram aulas minhas, nas cadeiras minhas de política no Mises, sabem que eu sempre puxo para a teoria do conhecimento e em discussões de filosofia, porque a política precisa desses fundamentos. E esse crescimento, ele é interessante que o que matou o antigo movimento liberal, de certo modo, primeiro, o plano cruzado, plano real. A estabilidade da moeda, o início das privatizações, tirou muito da força dos liberais daquele período, que se voltaram exclusivamente quase para questões técnicas e econômicas. Esse novo movimento liberal que vai surgindo anos 2006, 2007, por Facebook, internet, e vem esse movimento mais libertário, esses grupos,
ele está preocupado não só com as questões puramente econômicas, mas mostrando que essa liberdade econômica está atrelada a outras vertentes de liberdade. E nós temos variações, temos desde os libertários, de linha mais Rothbardiana, Hopiana, anarcocapitalistas, libertários mais moderados, de uma linha hayekiana, do próprio Mises, conservadores também, na linha de um Roger Scruton, um Russell Kirk, um Michael Oakes. Então, o crescimento ele é importante. No entanto, eu vejo como uma velha meretriz do movimento, uma pessoa que se autoexilou em 2010 nos Estados Unidos e voltou ao Brasil em 2017 só. Eu fiquei esse tempo todo fora, vindo uma vez por ano, 2 no máximo, para dar uma palestra sobre questões editoriais, mas como pesquisador numa fundação lá, é que a grande vantagem é que o movimento hoje tem muitos jovens. Na minha época, a gente tinha uns encontros na Garagem do Liberal, estava lá Donald Stuart Jr., embaixador Merapena, Roberto Campos, Ricardo Vélez Rodrigues, o Biratã Iório, Antônio Paim, gênios, mas com menos de 30 anos, menos de 40, na verdade, tinha o Augusto Zimmermann, que hoje está na Austrália, o Christian Lynch, professor na UERJ hoje, e eu. Éramos 3 únicos. Merapena já senhor. A cada ano eu perco um amigo. A faixa etária dos meus amigos está na casa dos 80, 90. Merapena faleceu com 101 anos. Outra coisa, os liberais e os conservadores vivem muito. É um bom argumento. Hayek morreu com 93 anos. O Mises saudável. Também é saudável. Paim está com 92, cada vez mais lúcido. Dificuldade de locomover as pernas, mas já está com 4 livros inéditos, revisando a obra dele toda. Ainda tomando uísque 2 vezes por semana. Então, acontece, é esperançoso. Brigas vão existir. E diferente da coisa que muitos querem, uma união, não, liberais, conservadores, desunivos. Porque cada grupo vai ter um aspecto para trabalhar. O maior erro é a tentativa de uniformização. Esse, em parte, foi o erro da esquerda. Tem um grande amigo meu, Gustavo Maltache, diplomata, está hoje em Washington, e o Gustavo está levando a sério a esquerda. Ele está lendo tudo que esse pessoal escreveu para lançar um livro, convidando o pessoal a fazer uma autocrítica. É importante isso. A esquerda perdeu um momento histórico. Mas nessa situação hoje, e é um risco que a gente tem, muita gente que se diz liberal ou conservadora, na verdade, é só antipetista. E ser anti alguma coisa é ruim. Vamos ser sinceros. Tem muita gente boa no PSL, mas tem muita gente que entrou ali surfando de carona. E que estão criando mais problema para passar a Previdência do que a própria oposição. Isso é um problema, porque não há um movimento maduro. Então, independente do que aconteça de bom ou de mal nesse governo atual, executivo passa. Nós temos que aproveitar esse momento atual e ter pessoas entrando na política. Eu nunca vou entrar na política, né, porque eu acho sujo, feio. Eu não tenho talento. Eu acho que nem minha mãe votaria em mim. Eu não serei nem síndico do meu prédio. Tem horas que... Aprendi isso com o velho Roberto Campos. Eu sou o gambá na festa. Vou falar as verdades inconvenientes. É vestir o chapéu púrpura. 4 pessoas são dignas de confiança. Vão falar sempre a verdade. Crianças, velhos, bêbados e loucos. E eu tento ser um pouco dos 4. Mas o movimento liberal conservador hoje, essa juventude, isso é um ponto positivo, isso traz um gás. Só que essas pessoas têm que fazer o quê? Ir para a academia, criar professores, ser empreendedores. Nós temos que ter pessoas empreendendo com essas ideias. Nós temos que acabar
com o esquema horrível que existe hoje, do chamado capitalismo de compadrio, do empresário batendo na porta do governo, pedindo financiamento, regulamentação. O que é o BNDES, se não a Cracolândia da Fiesp? Quantos ditos empresários nossos seriam empresários de verdade sem mamar na teta do governo? Vamos fazer justiça social de verdade, vamos tirar esses privilégios pendulicários. Vamos deixar as pessoas mais pobres, que sobrevivem numa favela hoje, empreenderem. Uma pessoa que vive ali tem uma vantagem comparativa, que se nós tirarmos o Estado, esse pacote de liberdade econômica do governo, isso é incrível. Isso tem que passar, porque isso vai gerar vários empregos. E não é só emprego. Eu estou para editar um livro de um headhunter, o Joseph Tepperman, aqui de São Paulo, que o título é Anticarreira, o futuro do trabalho e o fim do emprego. O nosso mundo cada vez mais caminha para o fim do trabalho como nós entendemos. Esse emprego formal. Nós vamos ter que fazer cada vez mais o quê? Empreender. Quantos trabalhadores hoje não estão ganhando muito mais com um MEI? Quanto uma previdência privada não vai melhorar a situação de muitas pessoas? Então, são privilégios, e muitos da classe política, de militares, funcionários estatais. O que mais emperra a previdência hoje é essa minoria, a nomenclatura. Então, a juventude, o novo movimento liberal, conservador, essa juventude que está vindo, ela vai ter que assumir essas rédeas na academia, no mundo dos negócios e na política. Porque se os bons não se envolvem na política, nós seremos governados pelos maus. Então, acho que eu vejo com muita esperança o que acontece. Você falou do Arthur, é uma pessoa que eu gosto muito, acho que fez um trabalho brilhante como deputado e, antes disso, como influenciador. Rafael Lima é um grande amigo, vivo brigando com ele porque eu quero publicar um livro dele. A gente tem contrato assinado, só que a gente não chega a um acordo das minhas atividades dele. Eu acho que tem muita coisa a se fazer. Eu acho que a gente tem um caminho grande, mas tem que se fazer com a política, sem a política, com os negócios, sem os é diversificar. Essa desunião, essa ordem espontânea, essa coisa de baixo para cima, é muito mais efetiva do que algo planejado, seja por um Estado, seja por um governo. A burocracia estatal é ruim, mas a burocracia privada também é. A burocracia estatal ela vai engessando a sociedade como um todo. Só que quando você cria burocracia privada é a mesma coisa. Então, acreditar na liberdade é acreditar nela em vários níveis. Descentralizar até nas próprias atividades pessoais. E eu vejo com esperança isso, eu acho que tem um crescimento, a internet facilitou muito. No entanto, se alguém fosse ganhar um prêmio em defesa da liberdade, eu daria para uma pessoa, Dilma Rousseff. Ninguém criou mais liberais ou conservadores no Brasil do que a Dilma. Eu acho que com essa frase você encerra com chave de ouro aqui o nosso evento. Gente, já passamos aí das 9h16 da noite, a ideia era acabar às 9 horas. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Queria agradecer, professor Alex. Prazer e uma honra tê-lo aqui. Acho que esse é um tipo de debate que faltou nessa casa. É um debate desse nível, trazendo aqui uma visão. Quando a gente é eleito parlamentar, a gente representa um segmento da sociedade. Nós trazemos aqui um posicionamento e uma ideia. Agora, sempre abertos ao diálogo. Essa é uma casa democrática. Você tem pessoas de diversas vertentes defendendo seus pontos de vista, dependendo os segmentos aos quais elas representam, mas tem uma máxima que a gente segue, que eu acho muito importante, que é: princípios e valores nós não negociamos. Ideias nós estamos dispostos sempre a discutir. Aproveitando, gostei muito de uma frase que você citou aqui: nós temos que ser intolerantes apenas com os intolerantes.
Acho que esse é o espírito do que a gente tem aqui. Então, só para avisar, deixar aqui um comunicado, no dia 26 de agosto nós teremos outra palestra como essa, com o professor Hélio Beltrão, que estará aqui nos honrando aqui com a presença. É uma grande palestra, estão todos convidados novamente. Eu pretendo realizar esse tipo de evento toda última segunda-feira do mês. Então, vou tentar manter essa frequência aqui. Então, casa sempre aberta aqui. E é uma honra, viu, professor? É uma honra poder ter sido eleito para poder trazer pessoas como você aqui, nesse nível de debate, poder pela primeira vez integrar aqui, de forma inédita, uma frente parlamentar pelo livre mercado. É algo que nunca existiu aqui. Afinal, nós representamos essas ideias e nós vamos fazê-lo da melhor forma possível. Então, muito obrigado mesmo e a todos vocês aqui que engrandeceram esse debate também. Agradeço a todos e faço um último comunicado. No dia da palestra do meu querido tio Hélio Beltrão, ele odeia que eu chame ele de tio, só que ele é um amigo de longa data já. O Hélio é o sócio majoritário da nossa editora LVM. Vocês terão mais 4 livros sorteados no próximo evento. E, maravilha. Na medida do possível, vamos ficar doando, já que uma vez por mês sempre temos livros nossos aqui para sorteio. Obrigado, viu? Obrigado mesmo.